Capítulo 59 O Poço das Lágrimas. Lúcifer deixou a catedral de Inanna logo após o encontro com Kyra, alegando negócios a resolver entre os duques, mas deu instruções precisas à sua filha que deveriam ser cumpridas à risca. Segundo sua vontade, os celestes Urakin e Yaga, inclusive, seriam guiados por ela à sua caverna no Vale dos Condenados, a região central do inferno, por onde serpenteava o caudaloso leito do Styx, cujos braços, canais e afluentes convergiam, se não todos, quase todos, para o centro da terra. O percurso foi vencido do alto, com os quatro singrando os céus de Sheol. Os domínios de Inanna ficavam na fronteira entre as terras que antes pertenciam a Orcus e o vale governado por Lúcifer e estrategicamente posicionados para defender suas bordas. Os Lilins, embora relegados à categoria de diabretes, tiveram grande importância no período que se seguiu à Segunda Guerra do Céu. Expulsos do paraíso, o primeiro impulso dos anjos caídos foi principiar uma nova guerra, uma guerra civil, e mesmo poderoso, Lúcifer teve enorme dificuldade de controlá-los. Para tal, ele necessitava de uma tropa de choque, de um grupo de entidades perversas mais perfeitamente leais à sua causa, e assim pactuou com os Lilins, os demônios terrestres, que o ajudaram a pôr ordem no caos. Confrontos breves e execuções sumárias o consolidaram como o senhor do Sheol, e uma vez acomodado no trono, ele apontou um conselho de duques, dividindo a região em províncias. Em troca, os Lilins ganharam prestígio e Inanna o título de baronesa real, conquistando o lugar que merecia e o posto que almejava desde os tempos antigos. O Vale dos Condenados marcava o ponto de partida de qualquer espírito que decaía ao inferno. Lá, os recém-chegados eram amontoados sobre infindáveis colunas cinzentas. Imobilizados por dores físicas e psicológicas, tinham suas entranhas devoradas por bestas híbridas que pulavam de monte em monte, saboreando seus órgãos e às vezes os violentando sexualmente. O processo, que podia durar dias, anos ou séculos, sugava toda a humanidade do novato, destruindo-lhe a alma e o transformando em um autêntico demônio, desprovido de piedade ou remorso. O vale era iluminado por pequenos nichos de fogo que brotavam ocasionalmente do chão. O Styx se apresentava mais largo e turbulento naquele trecho, mas suavizava-se adiante, próximo ao ancoradouro, uma plataforma construída com ossos e crânios ao término de uma estrada que conduzia à caverna do diabo. Quem os esperava, rastejando, agitando a cauda, produzindo sons de chocalho, era Samael, a serpente do Éden, o lugar-tenente de Lúcifer, um diabo com corpo ofídico e escamoso, os dentes pontudos, o rosto de cobra, mas com 2 braços humanos, herança de seus tempos de serafim. À frente da comitiva, Inanna pousou sobre a vereda, recolheu as asas e fitou o conselheiro como se ele fosse uma criatura menor. Saudações, Alteza. Foi Samael quem a abordou. Sua voz era sibilante e a língua bifurcada. Sua presença. Sim,
formalidades. Não preciso e não gosto de bajuladores. Onde está o meu pai? Sua Majestade está ausente. A serpente engoliu o desaforo. Mas ele me deu a seguinte orientação. Apontou para o pier, cerca de 1 quilômetro ao longe, onde os aguardava um ser trajando uma armadura faustosa, completa, mas carcomida pela ferrugem. Suas asas ardiam feito magma pastoso e do rosto escorriam lágrimas flamejantes. Amael, o senhor dos vulcões, foi quem contatou os barqueiros. Ele os instruirá, não eu. Sem se despedir, sem olhar para trás, Inanna deu meia volta e marchou na direção do cais. Os anjos a seguiram, mantendo distância só por precaução. Uraquim, que desde que fora liberto não estivera sozinho com Kyra, aproveitou para comentar. É certo o que estamos fazendo? Não era um questionamento, mas uma dúvida de fato. Aceitar favores de Lúcifer? Não, seria errado. Mas não estamos aceitando favores dele. Nós é que estamos fazendo um favor para ele. Não entendi. Lúcifer jamais nos ajudaria, Uraquim, se ele não nos agrediu, não nos prendeu, não nos matou. Porque estamos em uma missão de interesse dele. Logo que a concluirmos, ele virá atrás de nós. O mesmo se aplica ao arcanjo Miguel. Mas o punho de Deus confundiu-se. Não foi você mesma quem disse que confiava em Iaga, que a aceitava no coro? Eu confio em Iaga, não confio em Miguel. Se conseguirmos matar Metatron, o que acha que vai acontecer depois? Depois... O guerreiro ponderou. Não sei, eu nunca pensei sobre isso. Qual é o seu palpite? Não tenho nenhum. Ismael teria, com certeza, não eu. Tudo pode acontecer, então estejamos prontos para o pior. Para o pior, sim, como sempre. Ela sorriu um sorriso dramático, recordando os maus bocados pelos quais haviam passado e que tanto os uniram, sendo o mais doloroso, indiscutivelmente, a morte do companheiro Levi. Como sempre. Enquanto Kyra e Uraquim conversavam, Iaga, 30 metros atrás, observava a curvatura do vale. Os Rashmalins, apesar de cruéis, consideram-se benfeitores, instrumentos criados por Deus para corrigir os seres humanos. Os criminosos, na opinião deles, são os demônios que trabalham para corromper os terrenos, não para recuperá-los. O baque se deu, então, quando Iaga confirmou com os próprios olhos algo que já sabia, isto é, que muitos daqueles que se contorciam no vale
tidos como irregeneráveis, haviam sido despachados por ela ou por algum de seus colegas a partir da guirrina. Esses seres em breve seriam alçados à categoria de larvas, depois de espíritos escravos, em seguida de raptores e então poderiam ascender na hierarquia satânica. A perspectiva de ter, indiretamente, fornecido almas aos xionitas a chocou sobremaneira e mais, evidenciava uma derrota, mostrava que ela fora mal sucedida em sua tarefa de casta, que em síntese era recompor esses espíritos e enviá-los purificados ao terceiro céu, o Éden celestial, onde descansavam os santos, os justos e os altruístas. Quando Yaga deu por si, seus companheiros iam longe. Apertou o passo e os reencontrou no atracadouro que se precipitava a cerca de 5 metros sobre as sangrentas águas do Styx. Inanna cumprimentou Amael, o diabo que chorava fogo, e ele a saudou respeitosamente. Então ambos se calaram e um silêncio se abateu sobre as margens. O que estamos esperando? Kyra sussurrou para Inanna, mas foi o Senhor dos Vulcões quem respondeu. Os barqueiros. Ele tinha a voz cansada, as olheiras profundas. Serão eles que os transportarão ao centro da terra, disse e deu uma recomendação não só a Arconte, mas a todos os viajantes. Escutem, os barqueiros já foram pagos e estão orientados a guiá-los a Estígia. Aconteça o que acontecer, não abandonem o convés até cruzarem as montanhas do Hades, avistarem o abismo de Lete e aportarem no destino final. É o único jeito de garantir a sua segurança. Não planejávamos mesmo sair, mas obrigada por avisar. A centelha agradeceu em nome do grupo e discerniu de perto aquele que um dia fora um Ishin, como ela, e que se convertera em um Xanatos, a ordem infernal responsável por reger as forças elementais. Escutei um bocado sobre você, Senhor dos Vulcões, no curto período em que estive no céu. Soube que foi o soberano da Cidade do Fogo, hoje regida por Gabriel em pessoa. Sim, ele concordou melancólico. Naqueles tempos, antes do dilúvio, era eu quem organizava os interesses da casta. Recorda-se da última missão que me delegou? Kyra aproveitou o momento para explorar um pouco mais o próprio passado, o qual, para ela, era ainda um enigma que se arrastava fazia meses. Será que consegue se lembrar? Eu me lembro de tudo, ele afirmou, mas as próximas palavras a frustrariam. No entanto, não me lembro de você. Imagino que suas funções estivessem ligadas a Gabriel, como ainda estão, ao que vejo. Então, só ele pode lhe falar sobre isso. E, quando ia continuar, algo interrompeu o discurso. O demônio esticou o braço e os alertou. Lá vêm eles. Preparem-se. Descendo o rio Styx, os presentes distinguiram uma embarcação de madeira, nem muito larga, nem muito longa, com a popa e a proa finas, semelhantes aos antigos flutuadores egípcios, porém sem as velas, munida de uma pequena cabine que se destacava no meio. O veículo, propriamente, não impressionava.
O que a todos perturbou foram seus condutores, os barqueiros, seres cobertos de túnicas e capuzes que não projetavam um só traço de energia vital. Se estavam mortos, vivos ou nenhuma das duas coisas, era uma questão que ainda intrigava os malaquins, que por anos se dedicavam a estudá-los. Usando uma vara comprida, a entidade da frente deslocava o barco e dava-lhe impulso, enquanto a de trás movimentava o leme à direita ou à esquerda à sua vontade. Kyra, Urakin, Yaga e depois Inanna subiram a bordo. De um pequeno orifício na caverna, do outro lado da estrada de ossos, o mentiroso Lúcifer os contemplava. Samael? Sim, meu Altíssimo. Faça-me um favor, sim? Ele se afastou da janela, torceu o nariz e pigarreou. Mande chamar Apollyon. Seu desejo é uma ordem. Não, pensando melhor. Entre em contato com ele você mesmo e diga que é sigiloso. O julgamento de Vossa Majestade é sempre sábio e prudente. Tenho um servicinho para ele, disse apenas à medida que lá fora o flutuador desaparecia nas trevas. Agora vá. No momento em que os celestes se juntaram aos barqueiros, em outro quadrante do universo, Daniel, Sofia e Hermes, ou Mercúrio, como ele gostava de ser chamado, desciam a escada negra às cegas, tateando-a pelos flancos. A certa hora, a impressão que se teve foi a de estar subindo, de as direções terem se alterado sem lógica ou explicação aparente. Ouviu-se um ranger de dobradiças e um brilho fraco os banhou. Era o jovem Deus que, adiantado uns 2 degraus, escancarava outro alçapão e saía para o ambiente lá fora. Convidou-os a segui-lo com o indicador entre os lábios e os anjos o acompanharam em silêncio. Chegando a um cenário completamente adverso, lúgubre, sombrio e pantanoso, entremeado por árvores estranhíssimas de raízes saltadas e galhos tortos. O solo, alagado até os joelhos, desprendia um cheiro vulcânico diferente de tudo o que Daniel já farejara. No céu não havia luz. Ele apenas a refletia, sendo a fonte em outras paragens indistinguíveis àquela altura. Que lugar é este? Onde estamos? Calma! Não precisa se assustar. Ou melhor, precisa. Já estamos na Estígia. E falta pouco para completarmos a jornada. O meu povo batizou esta área de Poço das Lágrimas. Trata-se de uma várzea, na realidade, uma depressão inundada pelas cheias do Styx. Estas planícies são muito vastas, têm quilômetros de extensão e cercam os charcos do Hades, que, por sua vez, é circulado por uma cordilheira intransponível. Conheço um caminho que atravessa as montanhas, uma estrada secreta, e é para lá que rumamos agora.
Se este poço ou esta depressão é muito vasto, como espera que o vençamos rapidamente? Daniel voltou-se para Sofia como se cobrasse dela a resposta. O meu objetivo é chegar logo à fortaleza de Agartha. Por isso, o contratamos. Não entre em pânico! Basta seguir a minha trilha. Pisem sobre as minhas pegadas antes que elas sequem. São as minhas sandálias, não perceberam? Cada passo que dou com elas equivale a vários passos comuns. Mas sejam velozes e não percam o meu rastro, ou então ficarão para trás. Bem para trás. Os 3 prosseguiram em fila indiana, obedecendo à formação que haviam estabelecido no túnel, com Hermes na ponta, Sofia no meio e Daniel na cauda. Caminhar sobre aquelas pegadas de vagão exilado era uma experiência singular. Esticava-se a perna e, ao tocar o solo novamente, eles eram catapultados a outra região, restando-lhes míseros segundos para vislumbrar o entorno. Gradualmente, o que surgia com mais profusão, afundadas no lodo ou envoltos por trepadeiras, eram esculturas de pedra em tamanho real, a maioria já gasta, representando guerreiros em armaduras helênicas, esculpidas com detalhes tão impressionantes que chegavam a causar certo repúdio, em vez de provocar fascinação. Daniel cogitou que tivessem sido modeladas na caverna sob o rochedo de Innis Vidrin pelo talentoso ferreiro Corcunda, mas não era o caso. E aquelas não eram estátuas, ele teve certeza quando avistou um paredão de granito e uma entrada retangular ao fim de uma escadaria coberta de musgo e erva daninha que se prolongava para o interior do maciço. O problema era que essa passagem estava ainda a uns 100 metros dele, enquanto seus cúmplices, Hermes e Sofia, já se encontravam à distância, eretos sob a fachada. Quando Daniel olhou para baixo, reparou que as pegadas de mercúrio, sobre as quais ele pisava, já haviam secado, o que naturalmente explicava o atraso. Fez menção de correr a fim de alcançá-los, o que ainda levaria alguns segundos, mas a Elohim o deteve. Fique aonde está, Daniel. Ela falou como se desse uma ordem. Apesar da longura que os separava, o pântano era silencioso e as palavras ditas em voz alta produziram ecos tremulantes, mais ou menos como ocorre dentro dos poços, fenômeno que possivelmente dera nome ao lugar. Não tente bancar o herói, não lhe cai bem. E tirou de dentro da gabardina a lança de Nod, que instantes atrás estava com ele. Olhe o que eu tenho aqui. O quê? Desnorteado, o capitão apalpou as costas e confirmou que o objeto lhe fora roubado. Como? Sou o rei dos ladrões, esqueceu? Furtá-lo foi como tirar doce de criança. Depois, bastou pisar com mais leveza e você ficou para trás. Bem para trás. Já entendi. Aquela não era a primeira vez que Daniel era traído, apesar de que essa traição lhe parecia um tanto óbvia, algo que ele jamais imaginava, um plano tão simples que chegava a ser humilhante para uma mente complexa como a de Sofia. Talvez por isso, por ter de certa forma antevisto a tragédia, o anjo tenha se recuperado tão prontamente da punhalada que lhe espetava a traseira. Longe várias jardas de seus algozes, agora prestes a desaparecer montanha dentro, ele sabia que o único jeito de apanhá-los seria com um disparo da bereta. Então a sacou ato contínuo. Parados! Não se mova, Cherry, ou então eu cravo uma bala na sua testa. Não seja mau, perdedor, soldado. Sofia balançou a cabeça negativamente. O que
tem no cérebro. Primeiro tenta cortar minha garganta. E agora quer me alvejar? Já esqueceu que é meu escudo? Se atirar em mim, quem morre é você, ora essa. Calma, ela retornou a lança ao sobretudo. Pare de se vitimizar e reconheça que perdeu. Não dá para ganhar todas. Tudo bem. Eu me rendo. Ele disse, mas estava longe de aceitar a derrota. Se me contar o que significa essa loucura. Que loucura! Essa traição. Para que a choradeira em Innis Vidrem? Qual é o seu plano? O que você quer? Não quero nada. Cumpro ordens e só. Ordens de quem? Use a cabeça. Essa não é tão difícil. E não era de fato. O enigma era óbvio. Sofia era, e sempre fora, uma serva de Metatron, conforme lhe contara na França, usando palavras truncadas. Encare pelo lado bom. Nem tudo foi um desperdício. Nós sempre teremos Paris. É assim que termina, então? É assim que termina para você. Olhou-o serenamente. Se isso o consola, quero ao menos que saiba que não é pessoal. Tudo é pessoal. Não é o que você costuma dizer? Para certas coisas, a sua memória é bastante apurada. A Elohim achou cômica a discrepância. Bom, eu menti. Confessou e se justificou pelo embuste. Como você sabe, a lança de Nod foi criada com o propósito de destruir os anjos e é a única arma capaz de exterminar Metatron. Portanto, não deve cair em mãos erradas. Creio que concordamos nesse ponto. Daniel pensou na ironia. Para ele, as mãos erradas eram as de Metatron e agora as de Sofia, que provara ser uma de suas comparsas. De qualquer maneira, se eu não posso matá-la... O Celeste fitou o jovem Mercúrio e mirou com a pistola seu coração. Vou mandar esse moleque pra cova! O exilado estava pronto para apertar o gatilho, mas o olimpiano utilizou-se de sua velocidade excepcional e agiu antes, não batendo em retirada como seria de esperar, mas soprando o apito, cujo barbante lhe trazia enrolado ao pescoço. O silvo estridente ampliou-se graças aos ecos característicos do Poço das Lágrimas e o lodo encheu-se de bolhas. Preocupado em ser sugado pela areia movediça, Daniel recuou e buscou refúgio sobre uma das enormes raízes. Contudo, o perigo não era o solo nem o charco, mas um dos seres que dentro dele jaziam e que sob suas águas caçavam. Nesse entremeio, Hermes e Sofia penetraram através do umbral, e ao tentar acossá-los, o exilado foi surpreendido por uma criatura que emergia do atoleiro, interpondo-se entre ele e o paredão. Com o corpo idêntico ao de uma serpente e o crânio mais próximo ao dos lagartos, o monstro media 15 metros de comprimento e contava com escamas impenetráveis, resistentes mesmo às armas divinas. Conhecido pela alcunha de basilisco, era uma das górgonas, feras criadas na era mítica para servir a uma função específica.
O basilisco fora enviado ao Poço das Lágrimas com a missão de vigiar quem entrava e quem saía do Hades, impedindo que Minos, Radamantes, seus mirmidões e as demais criaturas aprisionadas por Zeus escapassem para o exterior do planeta. Essa víbora gigante, todavia, não era famosa apenas pelas escamas, mas também pelo olhar assassino capaz de transformar os adversários em pedra. Daniel, que escutara sobre as górgonas em Asgard, compreendeu a razão de as esculturas serem tão detalhadas, tão perfeitas e bem acabadas. Como Kyra descobriria no inferno, exceto para Metatron e os arcanjos, hábeis em se transportar entre os planos e as dimensões, o único caminho à Estígia era através do Styx, cuja correnteza só permitia a descida. Em outras palavras, quem desejasse fugir desse ambiente caótico precisaria cruzar o Poço das Lágrimas, e o basilisco existia por esse motivo, atuando como carcereiro, guardião e verdugo. Daniel não pretendia fugir, ele queria entrar, ingressar no Hades, acionar seu plano e salvar seus amigos. Então não se virou, não correu, não se afastou. Não deu as costas, não se acovardou. Decidido, ele fez o contrário e encarou a serpente. Salivando, o basilisco aprumou-se e abriu os olhos. Kyra sentiu uma pontada no estômago. Posicionada na proa do flutuador, ela contava com a companhia de Inanna e do enigmático barqueiro que com sua vara impulsionava o transporte. Iaga e Uraquim se encontravam na popa, atentos às oscilações da água, ao céu e às margens. O barco navegava pelas orlas distantes do Styx, patrulhadas por grandes mosquitos fluorescentes, os insetos de Shan, uma raça que tivera sua dimensão destruída e agora vivia entre canais e ilhotas. O que foi? A baronesa notou sua palidez. São estes malditos insetos, não são? O brilho deles é hipnótico e, além de tudo, nauseante. Não são os insetos. Não sei o que foi. Um pressentimento, talvez. Uma visão. Uma visão? De quê? Nada que seja digno de sua atenção, Alteza. De um amigo apenas. De alguém que eu amo. Não sei se ele está bem, se está vivo ou morto. Não sei nem sequer onde está. Como eu disse, nada a que alguém como você deva dar atenção. Só porque sou cria de Lúcifer? Não foi Lúcifer quem ordenou que construísse aquela catedral, foi? Um monumento ao ódio, à crueldade e à tortura? Com todo respeito, Inanna, filha das trevas, não acredito que alguém como você entenda o que é o amor de verdade. Está errada, centelha. A Lilin se ajoelhou rente ao convés e tocou com o dedo as marolas. Eu já fui capaz de amar, mas isso foi há muito tempo, antes da guerra no céu, antes mesmo que o inferno existisse. Nesse caso, lamento pelo que aconteceu com você, seja o que for.
Kyra não desejava fazer acusações ou julgamentos, então preferiu não se estender em perguntas sobre o passado de Nana. Mais uma coisa, ela precisava saber algo que, possivelmente, estava relacionado à sua missão e ao destino de todos os celestes. O seu pai me disse que, assim como eu, você estava destinada a esta tarefa. Foi por isso que resolveu nos acompanhar? Dívidas antigas, velhas promessas. Os olhos vermelhos reluziram. Longa história. Nada que seja digno de sua atenção, Arconte. Débitos, honras, promessas. Às vezes você fala como um anjo guerreiro. A ruiva se lembrou de Uraquim, de Zarion e dos outros soldados que conhecera. Não me parece um demônio. Nesse ponto, nem um rebento de Lúcifer. Não me julgue pelos atos de meu pai, disse a baronesa e se afastou. e eu prometo que não a julgarei pelos atos